Salve nerds! Cara, resumão de animes, cara, eu peço desculpas já de antemão que eu não pude trazer rápido, né, porque, bom, eu tive alguns problemas aqui, mas voltamos aí, cara. Esse final de semana só teve episódio brabo, tá, eu tô falando no meio da semana esse vídeo, não sei porquê, mas, cara, vamos começar falando pelo Dororo, que não vou dizer que teve o pior, vamos dizer assim, não foi o mais fraco aqui da lista, mas ele era o mais previsível, vai. Todo mundo sabia o que aconteceu, eu já tinha falado isso várias vezes, né? E o episódio hoje é sobre uma região ali que tem um forte, o Forte Banmon. Nós vimos no episódio passado o Tahomaru, né? Falando com o Hyakimaru pela primeira vez. E sim, o Hyakimaru parece reconhecer o Tahomaru de alguma forma. Não sei se ele vê o pai dele exatamente quando ele olha pro Tahomaru, mas ele tem a impressão de que ele conhece de algum lugar, né? E o Tahomaru também acha curioso essa pessoa, mas ele não tem como saber, né? Prever que o cara é da família dele. Dororo ficou se vangloriando, né? Garota sapeca, ficou se vangloriando ali que o Hyakimaru chega, mata todo mundo, fatiamento chinês maluco, pá. E acabou que eles estão indo pra uma cidade rica, eles querem ir pra uma cidade rica. E o Tahomaru indica as terras do Daigo, afinal, né? Quer ser rico, tem que ir pra terra mais próspera que tem ali, né? E quando chega nessa cidade a gente descobre algumas coisas interessantes, como por exemplo, aquele monge, aquela espécie de monge tá lá, cego. Ele tá vendo um teatro, uma peça teatral. E nessa peça o que a gente descobre? Que para o povo, o Daigo, ele matou os demônios. Ele não fez um pacto com os demônios, ele matou os demônios e se tornou um herói ali. E a deusa da prosperidade, né, que seria aquela estatuazinha lá que a esposa do Daigo fica rezando, né, é homenageada em vida sendo a esposa do Daigo. Cara, olha, se o pessoal soubesse, cara, como isso tá errado, minha Nossa Senhora, né? Pois é. Também tinha uma mulher esquisitaça ali, que ela tava carregando uma espécie de pedra e ela ficava recitando coisas sobre abandonar crianças pra morte, né? Ela é uma das parteiras, aparentemente, da época lá do Hyakimaru, e ela tá louca, ela ficou louca com o que aconteceu. E o Tahomaru, em um dado momento, encontra essa mulher. O Tahomaru, inclusive, ele tá muito cabreiro, porque depois que ele faz depois que ele tem aquele encontro, né, com o Hyakimaru, o que acontece? O Daigo é reportado, né, pela Mutsu e o Ryogo, de que um cara sem olhos e sem braços está aí fatiando monstros a granel, né? Então o Daigo fica, mano, tem que ser ele. Agora sim, tem que ser ele, né? Bizarro. Mas né? E aí ele pede a ajuda dos demônios, os demônios mostram quem é o Hyakimaru, né? Mostrando aí que ele ainda tem bastante conexão com esse grupinho aí de chifres, né? E o Tahomaru descobre, em uma discussão ali entre ele e a esposa, de que o Hyakimaru, não necessariamente o Hyakimaru, mas tipo assim, que o Tahomaru tem um irmão, né? Ele descobre que nasceu alguém antes dele, né? E que essa criança que nasceu sem nada pode ser muito bem o Hyakimaru, né? Então ele vai procurar lá nessa terra aí onde tem esse forte Banmon, que é uma terra onde estava tendo uma treta entre o clã Asakura, que é um exército rival, vamos dizer assim, do Daigo, e nós tivemos aí o exército do Daigo lutando naquela época. O que aconteceu? Houve um incêndio nesse forte que dispersou todo mundo. Porém, o clã Asakura foi repelido, eles conseguiram repelir o tal do clã Asakura. Porém, nos últimos tempos eles têm voltado, né? Depois que o Hyakimaru foi fazendo a limpa aí, eles têm meio que matado alguns soldados, né? E colocando em uma parte da muralha que sobrou, do forte, na verdade, né? Uma muralha do forte. Que é um paredão ali de madeira que dizem que é abençoado pela deusa da prosperidade. Olha só, né? Então, meio que é como se o que sobrou do forte virou um símbolo de proteção para aquelas terras, né? O que muita gente não percebeu, né? Já que nem todo mundo tem a visão ali do Hyakimaru e do monge, né?
é que, na verdade, é um demônio que tá ali naquela parede, né? E é um demônio conhecido, é a Raposa de Nove Caudas, é o Yokai Kyuubi, né? Legal. E o Hyakimaru tem a missão de derrotar essa criatura à noite para ajudar um garoto ali a atravessar, né? E o que acontece, cara? De noite, eles chegam lá, rola uma luta, tal, treta, lutando ali com a criatura, né? Ela cria várias dela, né? Realmente remete bastante a Kyuubi do Naruto mesmo, porque faz várias raposas ali, né? E se junta depois numa versão grandona, né? Junta todas as almas numa versão grandona dela. E chega a dar trabalho pro Hyakimaru, mas ele consegue ainda cortar uma das patas da criatura. Porém, contudo, né? O Daigo aparece quando ele ia finalizar a criatura e acaba que a Kyuubi consegue escapar ilesa. E pela primeira vez nós temos aí um encontro entre o Daigo e o Hyakimaru. O Tahomaru tá na cidade, tá procurando ele. Inclusive nesse momento ele descobre a mulher doida lá que tava carregando uma pedra como se fosse um bebê. E ela explica pra ele a situação, né? De que o Daigo tinha um filho antes do Tahomaru e que deu ruim, né? Ele sacrificou a criança ali pros demônios, os demônios comeram a criança toda. E ela tá voltando pra pegar o que ela perdeu, né? E trazer de volta a desgraça das terras do Daigo. Vamos ver qual vai ser a postura do Tahomaru, que já é meio previsível, mas eu quero pagar pra ver. Vamos ver o que acontece, né? E o velho, o monge, ele chegou nessa cidade com um objetivo. Ele ouviu a história do Daigo também, porém tem uma outra continuação aí dessa história. Que os demônios derrotados viraram estátuas naquele templo que o Daigo visita. Então praticamente ele sumiu no episódio só fazendo caminho pra chegar até lá. E no final do episódio ele chega no templo e ele descobre que não é nada disso. Nada disso do que falaram por aí, né? Então, cara, só revelação atrás de revelação, cara. Bagulho doido, na moral. Bom, falando agora sobre o Boruto. O Boruto tá com os episódios muito fracos, eu não tô trazendo, só quando tiver alguma coisa realmente muito relevante. Mas esse episódio teve uma coisa diferenciada. Nós tivemos o retorno do Jugo. Cara, o cara lá da Marca da Maldição. Faz um bom tempo que a gente não encontra o Jugo no anime, né? E, poxa, é óbvio que ele tá vivo, ele saiu vivo, né? Daquela guerra toda. E, cara, o time do Boruto se juntou com o time 15, foi o time 7 e o 15, resolveu um problema que parecia que pássaros numa região estão atacando moradores violentamente, por alguma razão, né? E eles até consultam um cara lá, um esquisitão que é um amante de pássaro, tal de Tozaka. O cara é muito bizarro, cara, ele gosta de lamber as coisas. Cara, nossa, sério, isso deu cenas ali que eu quero desver, mas ok. E o que acontece? Em um dado momento eles conseguem ver ali as criaturas, né? Lutam com os pássaros e tal. Elas estão atacando um cara, inclusive, né? E o Jugo aparece, né? Como se fosse uma criatura também, um monstro aí da floresta. E o Boruto consegue lutar um pouco com ele, né? A Sumire ajuda ele. Sumire que, aliás, dá a entender aí que gosta do Boruto. Pode ser uma Hinata aí da vida, vamos lá, né? Vamos acompanhar pra ver. Mas ela não tem nenhum destaque relevante. Isso fica aí, né? Observação. E, cara, eles conseguem rechaçar ali o Jugo, né? E também derrotar as criaturas, os pássaros. Eles levam o morador ali, aquele cara que foi atacado, pra uma vila próxima. E nessa vila eles descobrem o quê? Que os pássaros começaram, de repente, de uns tempos pra cá, a atacar todo mundo que cruza o caminho deles, né? E as pessoas atacadas ficam doentes, elas adoecem também, mostrando que é um tipo de praga, doença que os bichos devem ter, que tá passando para os moradores atacados. E eles também encontram a versão humana do Jugo. Sim, a versão humana, cara. Ele tava ali, eles viram ele na forma monstruosa dele, com a marca da maldição e tal. Mas ele tava, depois de derrotado, eles encontram ele com a forma normal, né? E levam pra essa aldeia. O problema é que os caras que foram atacados, eles começam a despertar efeitos da marca da maldição, né? Que é aquele ímpeto de agressividade, né? Característico. E o Jugo acaba mostrando pro Boruto que ele meio que tem alguma relação aí, né? Ele consegue, inclusive, salvar ali um dos caras, retirar a marca da maldição desses caras aí. No final, o que acontece, né? Boruto e a Sarada acabam indo em direção ao Jugo e eles acabam descobrindo, né, uma espécie de templo, uma moradia ali que o Jugo tá usando no meio do mato.
E o Jugo tá sendo dominado pelos instintos da marca. Olha só, cara, tá sendo... vai dar problema. Lembrando que o Jugo, no início desse episódio, cara, ele tava dando trabalho, cara, pro Boruto. Ele quase matou o Boruto. Umas 2 vezes ali, pelo menos. Então, vamos ver o que vai acontecer. O Jugo sozinho é literalmente um monstro, mas... vamos ver, né? E pra finalizar, Gegege no Kitaro. Por que eu deixei pro final? Porque, cara, tem a aparição do Nanashi. Se tem Nanashi é porque a história vai ser boa. E que episódio, cara. Pra um anime infantil, eu achei massa, cara. Esse episódio foi muito massa, cara. Realmente, tem que ter mais episódios desse jeito, sabe? E o que nós tivemos aí nesse episódio? Nós tivemos um yokai chamado Ubumi, que é um pássaro que come crianças, bebês, sabe? Recém-nascidos do berço, né? Ou quando os pais se distraem, a criança some. O sumiço é atribuído a esse yokai, que come as crianças e ali, no caso, ela leva embora e começa a cuidar, como se fosse um filho, né? Ela fala que as crianças foram abandonadas, né? Mas, na verdade, qualquer distração que você fizer, ela come a criança, né? Inclusive, o Bibibi tava cuidando dos bebês, né? Ele caiu sem querer no ninho desse yokai e agora tá cuidando das crianças lá, virou babá, coitado, né? E o Kitaro foi chamado pra cuidar desse yokai. E quem chamou ele foi um cara chamado Charatomi, que tem um canal, vamos dizer assim, no Facebook da parada. As pessoas estão migrando pra lá. Cara, é muito atual esse anime, sério, é bizarramente atual. E ele tem alguns aplicativos, ele tem algum tipo de dispositivo, programas, que ele pode ver yokai. Ele tá usando isso pra fazer lives, vídeos, várias programações ali no canal dele e na página dele, né? E que tá bombando na internet, né? E as pessoas estão gostando de interagir com os yokai. Eles estão vendendo que os yokai são uma coisa boa, né? Até a Mana ficou impressionada, porque, pô, ela é a única pessoa ali que manja realmente de yokai, né? Então, pô, não é todo mundo que tem, assim, esse privilégio, né? E, pô, que bom que tá dando certo, né? Quer dizer que yokais humanos podem se dar bem, né? Até que um dado momento acontece o seguinte, um casal aparece e fala que o seu filho se machucou devido às ações da Ubumi, que é o yokai que sequestra crianças, então está diretamente envolvido. E o yokai ficou famoso por causa da página ali do programa do Charatomi. E o que acontece nesse momento, né? As pessoas começam a tomar ranço dos yokai. E o canal, o programa, sei lá, o responsável, né, por esse Charatomi, acaba usando um plano B. Tem alguém ali, um diretor, vamos dizer assim, por trás de tudo aquilo. E ele dá a ideia de usar um plano B. E o plano B é justamente falar mal dos yokai. Ele estava ganhando dinheiro falando bem, agora ele ganha dinheiro falando mal dos yokai. E funciona de uma maneira bem do mal, cara. Porque as pessoas ficam mesmo boladas com a situação, começam a criar uma espécie de preconceito automático, tá ligado? Com os yokai. E a Mana fica perdidaça. Como assim, cara? De repente todo mundo começou a ficar maluco, né? Começou a odiar ali as criaturas e tal. E então chegou até uma hora que a Ubumi é sequestrada por alguns caras, começam a querer bater no yokai e tal. Mas a Mana consegue libertar ela soltando um daqueles selos ali que ela tem, né? Um selo que o Nanashi tá atrás ali. Ele tá tentando soltar o último selo, falta só um. E ele tem que causar alguma desgraça pra absorver o poder das pessoas, né? O ódio das pessoas. E soltar esse último aí, vamos dizer assim, esse último lacre da Mana, né? E qual é o plano do Nanashi, né? O plano que ele põe em ação é muito engenhoso, cara, na moral. E surpreende porque eu jamais irei imaginar isso do Nanashi, sério. Não nesse nível. O que ele faz? Esse diretor, vamos dizer assim, que tá por trás das ações do nosso querido Charatomi aí, que aliás a garota gata faz uma visita, né, e descobre que tudo era um plano aí do diretor dele, né? Esse cara é o Nanashi. Não me pergunte como, ele é dono de uma emissora e ele tem um acesso aí às coisas e ele mexeu os pauzinhos aí. Uma das empregadas do Nanashi como diretor disfarçado é a mãe da Mana. É a mãe da Mana, cara, que é a senhorita Junko. Junko, aliás. E cara, foi muito bem planejado isso, cara. A garota gata descobre sobre o Nanashi, aliás, sobre o diretor, né? Ela não sabe que é o Nanashi. E ela vai lá dentro da emissora investigar. E
o Nanashi começa a controlar a mãe da Mana pra fazer a garota gata atacá-la, pensando que é um yokai. E quando ela mata entre aspas, né? Ela chega a cortar a mostra ali, ela corta a mãe da Mana, a Mana tá vendo. Ela chegou na hora, tá ligado? E viu aquela cena. Isso fez com que ela despertasse um poder, né? Aquele poder que a gente viu que matou o yokai anterior, que é o yokai Mayugi, né? Ela deu um tiro ali na garota gata, praticamente arrancou a alma do corpo, né? A garota gata virou ali só aquela alminha, né? Ficou na forma etérea dela. O que é bom, porque não quer dizer que não morreu, né? Tem chance de voltar. E a Mana tá desolada, ela tá completamente confusa, desamparada, e é o momento perfeito pro Nanashi conseguir fazer o que ele quer fazer com ela, que a gente ainda não sabe direito o que vai acontecer com a Mana, né? Se quebrar ali o último selo, né? Mano, foi um episódio iradíssimo, cara. Que episódio trabalhado, que vilão maneiro. Eu espero que ele não tenha um final bosta, tá? Porque, porra, na moral, o Blackbird foi até legal, mas, cara, agora, porra, o Nanashi tá parecendo ser algo bem acima, sacou? Questão de inteligência, estratégia dele é bizarramente foda. E seja lá o que ele tá fazendo aí com a Mana, parece que é algo que nem mesmo Kitaro vai dar conta solo. Então, vamos ver o que acontece, né? Vamos ver o que acontece. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Deixa aí a inscrição, cara. Comenta se você quiser. E valeu!